A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos do grupo Orar Sem Cessar. Que Deus abençoe a todos os irmãos onde esse vídeo chegar. Sou eu, missionária Dani Borges. Estou passando aqui hoje, dia 21 de abril de 2025. Quero convidar você para entrar para o teu quarto, fechar a porta do teu quarto e pegar um pequeno tempo de oração, um pequeno tempo de meditação na palavra do Senhor, porque o Senhor, Ele nos convida a ter um tempo de qualidade com Ele. Ontem foi um domingo de Páscoa, nós celebramos a ressurreição de Jesus. Eu quero deixar uma pequena palavra, uma leitura, em seguida nós vamos orar ao Senhor. A ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu ainda mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro, e também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele de entre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Jesus aparece a Maria Madalena. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? E ela lhe respondeu: Porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. E perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se para ele em hebraico, respondeu: Rabone, que quer dizer mestre, e recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: Subo para o meu Pai, vosso Pai, para o meu Deus, vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: Vi o Senhor, e contava que ele lhes dissera estas coisas. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e se lhe retiveres, serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se não vir as suas mãos, o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez reunidos os discípulos, e Tomé com eles. E estando as portas trancadas, veio Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. E respondeu-lhe Tomé: Senhor meu Deus. E disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste? Bem-aventurados são os que não viram e creram.
Glória a Deus, graças a Deus. Nós somos bem-aventurados porque nós não vimos pessoalmente essas coisas, mas nós cremos que Jesus ressuscitou de entre os mortos, cremos nele como nosso Salvador e Senhor e que ele também nos ressuscitará no último dia. Vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos, coloque um louvor ou então ore juntamente comigo. Nós vamos orar a palavra, nós vamos declarar a palavra. Por vezes nós não sabemos orar. A Bíblia diz que nenhum de nós sabe orar como convém, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E por muitas vezes, quando nós não temos forças para orar, nós não sabemos como orar, nós podemos simplesmente abrir a nossa Bíblia e declarar a palavra. Salmos tem muitas orações preciosas. Nós vamos declarar Salmos no capítulo 92, hino de gratidão a Deus. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome, o Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério, com a solenidade da harpa, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos profundos, ó inepto, não compreende, o estulto não percebe isso. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, não obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem, derrama sobre mim óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Compartilhe esse vídeo, envie para uma pessoa que você sabe que precisa separar um tempinho no seu dia para estar aos pés do Senhor Jesus. O Senhor ensinou aos seus discípulos: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Me ajude a fazer esta obra. Compartilhe, deixe aqui o seu like, o seu comentário para que esse vídeo possa ser entregue ao máximo de pessoas e que o amor de Jesus seja levado pelas nações, para anunciar que não é nada sobre nós e tudo sobre a glória de Deus. Que a graça e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja derramado em cada coração.